difícil? Olá, vamos começar mais uma aula da nossa série Shemot, Êxodo. Estamos na segunda parashá Vayera, estamos no capítulo 6, versículo 3, né? 4, na verdade. Vamos começar do 2, já que a gente não está muito distante do início da parashá, embora a gente já falou muito desses primeiros versículos, a gente vai seguir em frente hoje. Vai dar Elohim ele Moshe, vai Omer Elav ani Adonai. E falou Elohim, Deus, com Moshe, e falou, eu sou Adonai, ou seja, eu sou Deus, mas aqui o nome do tetragrama a gente já falou sobre isso. Ele vai explicar então, vai Ira el Avraham, Vel Yitzhak vel Yaakov, Bel Shaddai. E eu apareci para os patriarcas Abraão, Isaac e Yaakov como o nome El Shaddai, que a gente já falou sobre o significado desse nome nas últimas duas aulas. O Shmi Adonai, mas o nome do tetragrama, Lanodat Lahem, eu não me fiz conhecer para eles. E sim, vou me fazer conhecer para você, certo? Isso a gente viu nas últimas aulas. Agora a gente vai prosseguir. Agora nessa aula então a gente vai ver o seguinte, que agora Deus vai fazer o discurso de salvação para o povo de Israel. Na verdade é o segundo discurso. O primeiro foi na sarça ardente. E agora de novo vai fazer. E aí o que aconteceu? Aí Moshe foi, falou com o povo, falou com o faraó piorou a situação. O povo desacreditou. Foi reclamar com Moshe foi reclamar para Deus. E agora Deus está falando de novo para Moshe e vai dizer um segundo discurso de salvação. Aqui são os famosos, né? Quem conhece o Seder, né, a ordem que a gente faz em Pêssego, que a gente lê, são as 4 linguagens de salvação que vão aparecer aqui, que os sábios vão decretar os 4 copos de vinho baseado nas 4 linguagens de salvação, né? Veotzete, veitzate, vegalte, velakarte. Veotzete, e eu vou tirar, veotzete, veitzate, vou salvar, vegalte, vou redimir, velakarte, vou adquirir, né? E a gente vai ver que vão ter outros verbos depois, como por exemplo, vevete, vidatem, ou vocês vão trazer, quando vai falar que vai trazer para a terra de Israel, vidatem, e vocês saberão que eu sou Deus. Tem outros verbos, mas os sábios decretaram esses 4 copos, por causa dos 4 primeiros verbos, a gente vai entender o que significa cada verbo, o que quer dizer cada coisa, e por que só esses 4 são decretados, mas antes vamos falar que existe uma discussão no Talmud, se são 4 copos de vinho ou 5 copos de vinho. Então, se fosse 5 copos de vinho, seria por causa do próximo verbo, que vai levar para a terra de Israel, no caso, que não faz parte desses 4 primeiros. E tanto que, na dúvida, a gente fala que é o copo do Eliyahu Hanavi. Então, na prática, a gente faz 5 copos, só que o quinto a gente não bebe. É só representativo para mostrar, na época messiânica, vai ter o 5º copo, que seria o de levar para a terra de Israel. Então a gente vai entender porque são 4 linguagens, ou talvez 5, e não exatamente 5, ou talvez 6, tá? O que quer dizer cada linguagem, o que Deus está falando para Moshe aqui, e qual é a mensagem, tá? Então antes a gente vai ver tudo que Deus vai falar, todo o discurso, e depois a gente estuda de forma específica cada coisa. Então ele vai falar o seguinte, Vegama Kimoti, deixa eu ver aqui, porque está mais fluido. Vegama Kimotet Beriti, tá? E eu também, ou seja, está falando, com o nome de Deus, eu apareci para eles com El Shaddai, mas com o nome do pentagrama eu não apareci para eles. Vegama Kimotet Beriti, tá? E além de me fiz conhecer para eles com o nome El Shaddai, porém não com o nome do tetragrama, eu também fiz um pacto com eles, né? Uma aliança com eles, né? Como é aliança? Aliança no seguinte, é como se fosse um contrato de ambas as partes, né? Os dois estão se responsabilizando por alguma coisa e por isso fazem um pacto. Ou seja, uma coisa de Deus com os patriarcas e os patriarcas com Deus, no caso, que é uma aliança, e aliança significa algo que não é quebrável, né? Ou seja, é tipo como se fosse eterno. Essa é a nossa aliança, esse é o nosso pacto, tá? O cristianismo vai traduzir a palavra Brit como testamento. Testamento aqui, no caso, então, seria como eles traduzem aliança, como testamento. Por isso que eles vão falar que a profecia de Isaías do Brit Hadashah, que é desvinculado totalmente do sentido do texto, né, como a nova aliança, eles vão falar que é o Novo Testamento. Então, mas aqui já existe uma primeira deturpação do significado, porque Brit não é testamento, é aliança. Qual a diferença de um testamento para uma aliança? Total, os dois são contratos, certo? De posse. Mas a aliança é igual ao casamento, ou seja, que ambas as partes se unem. Então, é recíproco, é de mão dupla, vamos dizer assim, certo? O testamento não, é do pai para o filho. O testamento, quem faleceu, é qual é o nome disso? O que tem a herança, que o filho herda daquilo, então é o testamento. A diferença da aliança para o testamento é que o testamento é de mão única. Ou seja, a pessoa que tem a posse
que faz o testamento para quem vai herdar. E só ele manda no testamento, e não quem vai receber. Só recebe. Então aqui já existe uma primeira deturpação do texto, que eles vão transformar a aliança em testamento, para dar a noção que se o pai quiser mudar o herdeiro, ele muda. Por isso que pode ter um velho testamento e agora é um novo testamento. Ou seja, aquele velho a gente pode anular, já que é um testamento, pode ser anulado, já que agora a vontade do pai é um novo testamento, com outras regras, para um outro povo, para outras pessoas, diferentes do que foi antes. Só que isso... A ideia de que se faz o testamento, a pessoa morreu, né? Deus morreu. Também talvez essa ideia que Deus morreu e não está vivo, pode ser também. Não Deus. Não, que eu estou falando de acordo com os cristãos. Então, não, que o pai, que no caso Deus morreu, pode ser, não sei, aí eu não sei se é por causa disso, não posso alegar. Da tradição cristã, o conceito de Deus morto. De Deus morto. Não, a questão de morreu na cruz, no caso. Não, faz sim, de morreu na cruz, que por isso fez a salvação de todo mundo, por isso, a partir de agora no Novo Testamento, você precisa só através da crença que ele veio salvar você, que você tem o paraíso. Esse é o pacto. Essa é a máxima do cristianismo, e esse ressuscitou e tal. Coisa que é totalmente externa à crença da Torá. Vamos voltar para a Torá. Aqui é claro, Brita é aliança. É um pacto entre ambas as partes. Então você está falando, eu fiz um pacto com Abraão. Então, além de aparecer para eles, me revelar através de profecia e fazer promessas e tal, Gama Kimotet Briti, eu também jurei, eu também estabeleci o meu pacto e com eles. Não é para eles, é com eles, junto a eles. Qual é o pacto? Latet lahem eteretz Canaan, para dar para eles a terra de Canaã, a terra de Israel. Eteretz megurehem, a terra na qual eles moravam durante a vida. Asher garubá, que eles moraram lá. Está um pouco como se fala isso? Sobressalente, né? Sobrando. Aqui redundante, desculpa a palavra. Que moraram lá, a gente vai entender depois, mas a princípio o pacto é o seguinte: vocês, né, estão próximos a mim, seguem no meu caminho e eu estou dando para vocês a terra de Israel. Vegama nishamate, agora no versículo 5, vegama é mais uma coisa. E além disso, além de fazer o pacto para dar a terra de Israel, a nishamate, eu ouvi etnakat ben Israel, o gemido do povo de Israel, asher mitzrayim mabidim otam, que o Egito estão mabidim, escravizando, estão, né, subjugando eles. Otam, eles, vocês no caso. Então, ou seja, tem duas coisas aqui que Deus está falando. Eu sou Deus. Além de aparecer para os antepassados, eu vou aparecer para você como Deus. Eu tenho um pacto de dar a terra de Israel para os antepassados, para os patriarcas. Eu fiz esse pacto com eles, na verdade, para a descendência dos patriarcas, ou seja, para vocês. E também eu estou vendo o sofrimento que vocês estão passando e sendo escravizados e submetidos no Egito. Então, essas duas coisas. Vezkoret beriti. E esse sofrimento me fez lembrar o meu pacto. O pacto que eu fiz com os patriarcas de dar a terra de Israel. Então, já que eles estão fazendo vocês sofrerem muito, eu lembrei do pacto, então está na hora de cumprir. 6. Lahem, portanto o quê? Dessas duas condições, na verdade, das três condições que eu apareci para os patriarcas, que eu fiz um pacto com eles e que o povo está sofrendo, portanto, Emor levnei Israel, você dirá para o povo de Israel, Ani Adonai, eu sou Deus, o tetagrama, fechando com o início do capítulo. Falou para Deus, eu sou Deus. Por que eu sou o tetagrama? Porque eu vou me revelar como tetagrama. Por causa disso tudo. Porque eu me fiz conhecer para os antepassados, eu fiz um pacto com eles e vocês estão sofrendo. Então eu lembrei desse pacto e agora então está na hora de fazer cumprir esse pacto. E já que eu sou Deus, aí agora é ação. O que eu vou fazer? Eu vou tirar vocês debaixo do peso, do jugo do Egito, do trabalho forçado no Egito. Essa é a primeira coisa. E vou salvar vocês de servir a eles, do trabalho da escravidão. Terceira coisa. E eu vou redimir vocês com o braço estendido e com julgamentos grandes, com maravilhas, né? Tem, na verdade, julgamentos aqui grandes, poderosos. Então, a gente falou aqui três coisas. Quarta. E eu vou pegar vocês, possuir vocês para mim como um povo,
e eu serei para vocês como o Senhor, como o Deus de vocês, como o poderoso, como o governante de vocês. Ou seja, vocês serão meu povo e eu serei o Deus de vocês. Esse é o quarto. Quinta coisa, vidatem, que ani Adonai Elohim, e vocês saberão que eu sou o Deus de vocês. Que Deus? Amotzi etchem metachat tzivolot mitzrayim, que tiro vocês debaixo do trabalho do Egito. E agora, a gente já viu quantas linguagens aqui? 5, certo? Agora 6. Vevet etchem, eu vou levar vocês el eretz asher nasat et yadi latet otam leAvraham leYitzhak leYaakov venatati otam lachem orashah ani Adonai. Eu vou levar vocês para a terra asher nasat et yadi, que eu ergui minha mão, é um sinal de juramento que eu jurei, para dar ela para Avraham, Yitzhak e Yaakov, e para dar para vocês morachá, como herança. Eu sou o Deus. E fecha, eu sou o Deus, eu sou o tetragrama. Então essa é a mensagem. Uma mensagem forte, certo? Condensada. Então tem várias ações que Deus está prometendo. Eu vou tirar o peso de vocês do trabalho pesado, eu vou salvar vocês da escravidão, eu vou redimir vocês... redimir vocês com uma mão estendida, né, e milagres, e vou adquirir vocês como povo, eu serei para vocês como Deus, e vocês saberão que eu sou Deus que tirei vocês do Egito, e vou levar vocês para a terra de Israel, que eu jurei para Avraham, Yitzhak e Yaakov. Então, retomando, aquele que é o pacto, né, para dar para vocês como uma herança. O que é uma herança aqui? Uma herança, ou seja, é fruto do que eles fizeram, vocês vão herdar, porque esse é o pacto. Eu sou Deus, isso ocorrerá. Tá, então, então vamos entender hoje essas linguagens aqui, tá bom? Então, de novo, vamos pegar agora só os verbos. O primeiro é no versículo 3. E eu apareci para Avraham, Yitzhak e Yaakov. Eu apareci, certo? A questão de me revelei, de profecia e tal, e fiz o pacto. No versículo 4, Vakimoti, e eu jurei, eu estabeleci um pacto com eles, fiz o brit, a aliança. Aí no versículo 5, Veshamati, e eu ouvi o grito, né, o gemido do povo de Israel, que tal. Ainda no versículo 5, Vezkoret Briti, eu relembrei o meu pacto. E por isso, então, o que eu vou fazer? Veotzeti, eu vou tirar eles, Veitzalti, eu vou salvar, Vegalti, eu vou redimir, Velakart, vou adquirir, possuir, Vidatem, e vocês saberão, isso tudo é o que eu vou fazer, né, eu salvarei, eu tirarei, salvarei, redimirei e pegarei. Veidatem, agora esse verbo, e vocês é uma contrapartida. E vocês saberão que eu sou Deus que tirei vocês do Egito, vevete. E agora é o quinto verbo, então, que Deus vai fazer. E vou levar vocês para a terra de Israel. Que? Onde você está vendo o verbo? Amotzi etchem. Não, amotzi é vocês saberão que eu tirei, né? No caso, que tiro, que eu sou o que tiro. Mas não no sentido que é um verbo que eu farei, né? Tipo, vocês saberão que eu que tirei, né? Mas amotzi, que tirei, é veotzeti. É o primeiro verbo, né? Vocês saberão que é o primeiro verbo, fui eu que fiz. Onde eles saberão isso? Onde fica claro, quando Deus vai dizer o primeiro mandamento na entrega da Torá. Anohi Adonai Elohech asher hotzetechem me'eretz Mitzrayim beit avadim. Eu sou o seu Deus. Eu sou o Deus de vocês, que eu tirei vocês da terra do Egito, da terra da casa da escravidão. Ou seja, vocês saberão, certo? Então, esses são os verbos. Então, vamos entender aqui. Então, aqui os 4 verbos, no caso, então, seria tirei, salvei, redimi e possuirei. Não entra o vidatem e vocês saberão. E a discussão do quinto é eu levarei para a terra de Israel. Aí a pergunta aqui, qual é a discussão? Se o levar para a terra de Israel está incluso ou não desses últimos 4. Porque o que depende? Porque alguns vão dizer o seguinte, que o levar para a terra de Israel é somente se o verbo e vocês saberão se cumprir. Que é o verbo que vem depois dos 4. Então tem 4 verbos que Deus vai fazer, e por causa disso que eu vou fazer esses 4 verbos, vocês saberão que eu sou Deus. Se vocês saberão, eu vou levar vocês para a terra de Israel. Então seria o vidatem, talvez pode ser uma condicionante. Mas é uma condicionante contínua ou não? Porque acho que já levou a gente para a terra de Israel. Sim. Qual é exatamente a pergunta em relação ao que você está falando? A
A gente sabia que Hashem era Deus levou... Você está falando hoje em dia? Não, hoje em dia. Na época Não, que sim, aí ele levou. Levou para a terra de Israel. Sim. Aí a gente Mas isso só depois, a princípio, que veio da tempo, que eles souberam. Ah, eles souberam? Então vou levar para a terra de Israel. Então, acabou o Tnai? Então, isso é uma boa pergunta. Ou seja, ele está falando só sobre aquela vez, certo? Ou está falando para sempre? E aí o que vai acontecer? No final, Venatat otam lachem morashá. E eu darei para vocês como morashá, como uma herança. Eu sou Deus. Então aqui é caso de herança, aqui é no caso de para sempre. Porque não está escrito, e aqui a gente vai estudar quando chegar lá, que não está falando Venatat otam lachem Yerushá, e sim morashá. Porque como eu traduzi herança, deveria estar escrito Yerushá. Morashá não é herança. Certo? Morashá é diferente. Então a pergunta é por que está Morashá e não Yerushá? Como deveria estar escrito se fosse só herança, Yerushá. Então o que é Morashá? Morashá é o que? É no verbo em primeira pessoa. Né? Ou algo contínuo, Morashá. Ou Morishim, são os herdeiros, né? Então muitos vão explicar que herança é uma herança contínua aqui. Não é uma herança para eles. Que é contínua. Para cada um a gente vai chegar lá, tá? Eu sou Deus. Também aqui vem na Tati Yodei, está no passado, que seja, a gente vai ver isso depois. Mas é interessante também notar que a palavra eu sou Deus se repete toda hora. Então, no primeiro versículo, no versículo 2, falou Deus para Moshe, né? Eu sou Deus. Aí depois, no versículo 6, quando fala, eu lembrei o pacto, então diga para Bnei Israel o que Moshe tem que dizer antes de começar os 4 verbos. Eu sou Deus. Porque eu sou Deus que eu tiro, que eu salvo, que eu redimo, que eu possuo. Aí depois veio Datem. E aí, então, por causa disso, vocês saberão que eu sou o Deus de vocês. Por causa dessas 4 coisas, vocês saberão que eu sou Deus. No versículo 8, e se vocês souberem que eu sou Deus, eu vou levar vocês para a terra de Israel que eu jurei tal, e vocês serão herdeiros, eu sou Deus. Então, esse eu sou Deus, o nome do tetragrama, ele vai se repetir aqui 4 vezes, porque o assunto do caso aqui, qual é o objetivo disso tudo? É saberem que eu sou Deus. Como daqui a pouco vai ser escrito claramente, quando começar as pragas, que o objetivo das pragas é saberem que eu sou Deus. Que criei o céu da terra, que? Eu sou Deus não é um juramento de Hashem? Pode ser também. Talvez eu sou, mas porque repetir eu sou Deus, talvez estou jurando, é um pouco que o Rashi vai falar, né? Que eu sou Deus significa eu sou aquele fiel em cumprir aquilo que eu prometi. Como se fosse algo tipo, eu sou Deus, ou seja, como eu sou atemporal, o que eu falei para ele está valendo hoje, logo eu vou cumprir. Não tem como sair disso. Aí, nesse sentido, uma linguagem de juramento. Pode ser. Mas depois, quando vai ter as pragas, Deus vai falar assim, o objetivo das pragas é saberem que eu sou Deus que criei o mundo. Eu sou Deus que tirei o povo do Egito. Não somente o povo de Israel, também os egípcios, também o mundo inteiro. Então, aqui o significado por trás é o seguinte, tudo isso é no final para que o mundo saiba que eu sou Deus. Ah, mas eles não poderiam já saber antes, na época dos patriarcas? Não, porque os patriarcas eu me revelei como El Shaddai. Ou seja, dentro da natureza, dentro do caminho natural das coisas. E agora não, eu vou fazer milagres, eu vou interferir na natureza para salvar vocês. Mas por que vou interferir? Porque agora eu sou Deus. Então algo vai ser ensinado para a história da humanidade toda, que eu sou Deus. Então o objetivo de tudo que eu estou fazendo com vocês não é somente exclusivo para vocês saberem que eu sou Deus, que sim é um dos propósitos, mas também para que o mundo saiba para sempre que eu sou Deus. Ah, quem é Deus? O Deus que tirou o povo de Israel do Egito. Ou o povo que possuiu o povo de Israel como posse e escolheu o povo de Israel para ser a sua posse, para ser o seu povo, para ser o Deus de Israel. Como a primeira coisa que é o que Moshe vai falar para o faraó, na primeira vez que ele vai para o faraó, que a gente já estudou. Que ele fala, Deus, ele fala, que Deus? Deus dos hebreus. Né? E depois fala, não, o Deus de Israel. Depois, na morte dos primogênitos antes, ele vai falar o que Deus já falou antes dele chegar no Egito, que é Behori, o meu povo primogênito Israel. Então, que Deus? É o povo de Israel, é o Deus de Israel. E o que é o povo de Israel? É o povo de Deus. Isso tem que ser entendido. E para isso, os milagres.
Então, vamos então agora para cada versículo um pouco mais detalhado, né? O Rashi, ele vai explicar o seguinte. Por que a primeira coisa, então vamos para o versículo 4. Vegama kimoti et beriti tam. Eu também fiz os meus pagos. Ou seja, para Abraham, Yitzhak, Yaakov, eu apareci como El Shaddai. Mas como um tetragrama, eu não apareci para eles. Vegama kimoti et beriti. Eu também estabeleci um pacto com eles. O que é esse e também? Então, o Rashi vai falar, eu também, quando eu apareci com El Shaddai, além de aparecer com El Shaddai, lá eu estabeleci. Ou seja, e também no momento que eu apareci para eles, eu estabeleci um pacto. Ou seja, eu fixei um pacto com ele. Então, já que quando eu apareci para eles, eu fixei um pacto com eles, qual é o pacto? O que ele estabeleceu? Que vai dar a terra de Israel para os descendentes dele. Esse é o pacto. Logo eu preciso cumprir. E já que eu vou cumprir, já que eu tenho que cumprir, eu vou tirar, salvar, redimir, tal. E qual é o objetivo final? Levar o povo para a terra de Israel e dar para eles como herança. Que esse é o pacto. Então toda a saída do Egito, tudo que vai acontecer, isso vai incluir as pragas, vai incluir a entrega da Torá, vai incluir os 40 anos no deserto, vai incluir tudo, o maná que cai do céu. Tudo que acontece no deserto, o objetivo é cumprir o pacto que eu fiz com os patriarcas, que é qual dar a terra como herança para os descendentes deles. Então é isso, começa daqui, ou seja, eu apareci para eles e lá eu fiz um pacto, e agora eu vim cumprir esse pacto. Por causa disso, toda a história da saída do povo de Israel, eu vou tirar do Egito e tal. Então esse é o objetivo. Depois no versículo 5, Vegama shamat, e também eu ouvi o gemido do povo de Israel e tal. O Rashi vai continuar. Então, já portanto, ou seja, o Gam vai traduzir como portanto. Ou seja, já que quando eu apareci para eles, eu fiz um pacto de dar a terra de Israel para eles e está na hora de cumprir, por causa disso, devido ao pacto, eu ouvi o gemido do povo de Israel no Egito e lembrei do meu pacto. Por isso eu vou salvar e tal. Ou seja, por que eu ouvi o sofrimento? Porque eu lembrei, porque tinha um pacto que eu fiz com eles. Então agora eu lembrei do pacto e por isso eu vou salvar. Tá? Isso tudo, e quando é exatamente essa vez que está aqui falando a Torá, que ele apareceu como El Shaddai para os antepassados, é principalmente no Brit Ben Abetarim, que é o pacto que Deus faz com Abraham, entre as partes cortadas, que ele vai falar, 400 anos, você vai ser a sua descendência, vai para uma terra que não é deles, e serão escravizados, e serão oprimidos, e trabalharão para um povo que, estranho, e depois eu salvarei, e sairão com muita propriedade. Então o pacto todo, ele está falando, agora eu vou cumprir. Então o que eu vou cumprir? Vocês sofreram, agora eu vou salvar, e vou elevar vocês, e depois vai levar da terra de Israel. Ou seja, agora aquilo que eu falei para Abraham tem que se cumprir. Então, já que quando eu apareci com o Shaddai, que é essa profecia, eu prometi, agora eu vou cumprir. Então, por isso eu vou ouvir o gemido, porque está na hora de salvar, para levar para a terra de Israel. Então, essa é o Rashi. E aí depois, no versículo 6, Lachem emole Bnei Israel, portanto, fala para Bnei Israel, aí vai começar os verbos, o que é o Lachem? Então, devido a esse juramento que eu fiz, que é o Brit Ben Abetarim, diga para o povo que, Ani Hashem, eu sou Deus, eu sou o tetragrama. O que é o tetragrama? Fiel em concretizar. Então, saiba que Deus é aquele que vai concretizar. Como? Veotzet, Veitzat, aí vai começar os verbos. Como vai ser concretizado. Então, essa é a opinião do Rashi. Porque o Rashi vai entender que El Shaddai é aquele que promete, mas não cumpre. E o tetragrama é aquele que cumpre o que foi prometido. Agora. Então agora eu vou cumprir aquilo que eu prometi para os antepassados. Por isso eu ouvi e vou salvar vocês. Por causa dos antepassados. Zerut Avot, né? O mérito dos antepassados que a gente fala. Ou como a gente fala na primeira bênção da Amidah, né? Eloi Avraham, Eloi Yitzhak, Eloi Yaakov, Vaela, Gadol, Gibor, Venara, ele não conhece a Mevaret. E depois a gente fala o quê? Que vai salvar. Sempre que eu pego um trecho específico, eu esqueço da frase. Mas como no final, Mele Roseu Machel Magen, não antes disso. Ele lembra. Isso.
Então, eu lembro o mérito dos antepassados, o revoto, Mevigo ele Livnei Benehem. Vou trazer o Redentor, Livnei Benehem, para os seus descendentes, Leman Shemo Behavá, por causa do meu nome, com amor. O que é meu nome? Eu sou o Deus. Quem está falando aqui? Baruch Hashem Magen Avraham, aquele que protege Avraham, os descendentes de Avraham. É exatamente isso, a primeira Avraham, certo? Ou seja, eu sou o Deus que prometi para eles, por causa do mérito deles, eu salvarei a sua descendência. Então, primeira Avraham. O Ibn Ezra vai falar que e também fiz um pacto com ele, certo? Esse também se refere a Moshe. Ou seja, para os antepassados eu aparecia e não aos antepassados. Para os antepassados eu aparecia como El Shaddai. Mas para você eu estou me revelando como Deus, como tetagrama, com o nome de Deus, certo? E também para você, além de aparecer com o nome de Deus, eu estou te enviando para você cumprir o pacto que eu fiz com os antepassados. Então, o também é para você, Moshe. Você, Moshe, também tem que cumprir o pacto que eu fiz com os antepassados. Aí depois no próximo versículo. E também eu ouvi o gemido, o que é o também? E eu também enviei você para que faça chuva no povo de Israel, para fazer que esse povo que está lá se arrependa. Também é a sua função. Então, sua função é fazer o pacto que eu cumpri concretizar o pacto que eu fiz com os antepassados, e também fazer o povo fazer chuva, se arrepender. Né? E cadê o versículo? Que é o gemido do povo de Israel. Ou seja, o que é o gemido aqui pelo Ibn Ezra? É reza, eu quero que eles rezem. Ou seja, vai lá fazer o povo rezar, se arrepender e tal, que também é a sua função. Deixa eu ver se... então, seria o Ibn Ezra aqui nesse sentido. Então, que é relacionado a Moshe, o também. Os objetivos de Moshe. Tá? O Or HaChaim vai dizer o seguinte: e eu também estabeleci um pacto com eles. Querendo dizer o seguinte: o que é o também? Na verdade, também é mesmo que, ou seja, eu não, com o nome El Shaddai eu apareci para eles, mas com o nome o tetagrama eu não me fiz conhecer para eles. Mas também eu fiz um pacto, ou seja, mas mesmo que eu não me fiz conhecer como tetagrama para eles, eu estabeleci um pacto com eles. Então seria nesse sentido. Tá? Aí fala, Latet lahem et eretz Canaan eretz megurehem, para dar para eles a terra de Canaã, eretz megurehem, a terra que eles eram estrangeiros lá, Asher Garubá, que foram estrangeiros lá. Por que vem trazer que eram estrangeiros, que eram estrangeiros lá? Porque no pacto que ele faz com Avraham, qual é o pacto? 400 anos vocês serão estrangeiros numa terra que não é de vocês. Então, os 400 anos começam como ser estrangeiros de uma terra que não é deles. A princípio, a gente entende que os 400 anos de estrangeiros de uma terra que não é deles é o Egito. Certo? Mas a gente aprende, Horácio fala isso e tal, né? Que os 400 anos não vai começar com o Egito, com a descida do povo para o Egito, mas sim com o nascimento de Yitzhak, que é a descendência. Porque ele fala, 400 anos sua descendência será. Ou seja, mas Yitzhak não estava no Egito, estava na terra de Israel, sim, mas como estrangeiro, e não como posse da terra de Israel. Logo, com o nascimento de Yitzhak, de Isaac, que ele já nasce como estrangeiro na terra, começa os 400 anos. Por isso ainda vem dizer, porque eu prometi para eles, certo? Que eu vou dar a terra na qual eles eram estrangeiros. Então, 400 anos serão estrangeiros. E agora vai terminar os 400 anos. Então, agora está na hora de possuir a terra e parar de ser estrangeiro, de morar como estrangeiro onde quer que seja. Mesmo dentro da terra de Israel, como fora da terra de Israel no Egito. Agora está na hora de ser proprietário dessa terra que eu prometi para eles. Foi? Tinha dúvida. O Rava Bravanel, ele vai falar o seguinte. Rava Bravanel aqui, nosso Leilunes mata, cenoura Bravanel. Que veio aqui fazer com que pelo menos o Brasil fale um pouco bem do judaísmo, né? Em algum momento. Unânime, né? Vamos lá, um pouco de Kiddush Hashem.
Inclusive, a próxima live vai ser sobre rituais funerários no judaísmo, luto, consolo. Gaia. Deus me livre. Luto, consolo e dúvidas sobre os rituais judaicos e diferença, como o judaísmo vê a morte, como vê o enterro, como vê o luto também, isso é muito importante. De uma forma completa. Voltando, acabando o merchan aqui. Falando nisso, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, virem membros. Vamos lá. Então, o Rav Avraham, ele vai falar o seguinte: Deus está falando aqui 3 motivos por que vai salvar o povo de Israel. Tá? O primeiro motivo é o que ele fala: eu sou Deus. Esse é o primeiro motivo. Ou seja, o que eu falei tem que acontecer. O segundo, ou seja, eu faço o que eu posso, né? Eu sou Deus, eu quero, eu sou Deus. O segundo motivo é isso, vegama kimotia, ou seja, também tem um outro motivo, porque eu fiz um pacto com os patriarcas. Então, por causa dessa aliança, desse pacto, também vou salvar agora vocês, porque Moshe falou: por que você me enviou? Só sofreu, então não vai ter salvação. Eu falei: não, tem 3 motivos para salvação. Um, eu sou Deus. Antes eu era El Shaddai, agora eu sou o Tetagrama, né? Me revelo como Tetagrama. O segundo, porque tem um pacto que eu fiz, que eu prometi para os antepassados que eu vou salvar. E o terceiro motivo é o próximo versículo. Porque está sofrendo demais. Então, pelo sofrimento eu vou salvar. Então isso é legal, é o segundo motivo, para não desistir da salvação. Não desista, porque tem um pacto, Brit Avot. A gente falou do Zehut Avot, do mérito dos antepassados, nós estamos falando do Brit Avot, o pacto dos antepassados. Certo? Então tem uma discussão na Gemara que vai dizer que em tal momento acabou o Zehut Avot, não existe mais. Ou seja, todo o mérito que os antepassados tinham, já usou tudo. Já acabou a poupança lá do mérito dos antepassados pela época. Agora não lembro exatamente falar, em tal momento acabou o Zehut Avot. Ele fica, então não tem mais o Zehut Avot? Sim, não tem mais Zehut Avot, mas o Brit Avot sempre tem. Que é diferente o mérito com o pacto dos antepassados, porque o pacto é inquebrantável, porque é uma aliança, não quebra, certo? Então, é um pacto. Então, hoje em dia, mesmo que não tenha um mérito, mas o pacto continua de pé. Tá? Então, é o segundo motivo. E o terceiro motivo é, o Rav Avraham, é o terceiro motivo para não desistir da salvação, porque tem um juiz no mundo. E se os egípcios, eles são maus e estão subjugando vocês, escravizando, além da, né, pesou a mão totalmente, tem que julgar esse povo, por si só. E vocês devem ser salvos. Então, por isso eu vou lembrar o meu pacto, que é o Brit Ben Abetarim. O que é o Brit Ben Abetarim, o pacto? Que eles serão estrangeiros, tal. E também o povo que julgar vocês, eu vou julgar eles. O povo que escravizar vocês, eu vou julgar eles. Dá Manohi falou. E vocês sairão com muito propriedade e entrarão na terra de Israel. Então, além de salvar, eu tenho que julgar esse povo. Por que eu vou julgar esse povo? Porque eles pesaram a mão. Então, eu estou ouvindo o gemido. O que é o gemido? O gemido aqui, geralmente, sabe, a gente já estudou isso. Seriam as crianças que foram jogadas no Nilo. Então, passou do limite. Então, por causa disso, é outro motivo da salvação. Então, essa é a opinião do Rav Avraham, que o vegal e o também, são motivos por que salvar. O meu nome, o pacto com os antepassados e a culpa que tem os egípcios. E aqui é muito interessante falar sobre a culpa dos egípcios, que tem o sofrimento, né, que o povo passou no Egito, que foi muito, mas tiveram outros momentos que a gente sofreu, né? Eu postei agora o vídeo sobre a história toda do Rav Avraham, vale a pena 1 hora sobre a história do Rav Avraham inteira, que fala sobre a Inquisição, tanto na Espanha, depois Portugal, momentos cristãos novos, momento horrível, né, da história. Tem uma culpa aqui, né? Uma coisa, depois do Holocausto, certo? Agora tem os terroristas. E outros momentos, né, aconteceram na história judaica, não faltam exemplos, infelizmente. E embora a gente sobreviveu, né, embora a gente continua, a perseverança, né, e tal, existe uma culpa que, tipo, tá bom, sei lá, vamos dizer, o Holocausto. Tá bom, a gente sobreviveu ao Holocausto. Tá, mas e aí? Ficou por isso mesmo? A gente sobreviveu, tá? E eles? E o mundo? É isso? Por acaso veio os Estados Unidos, veio a União Soviética, salvaram a gente. Aí fala assim, não, tem um consolo que a gente tem a terra de Israel e tal. Tá, mas
E o que ficou lá, ficou por isso mesmo? Cadê o juiz do mundo? Isso é uma pergunta muito... não é só... Não é de descrença, do descrente. É uma pergunta essencial. E o mundo? Não tem julgamento? Cadê? Tá bom, hoje em dia os nazistas são perseguidos. Hoje em dia não. Até 3 anos atrás os nazistas eram perseguidos e tal. Hoje em dia liberou, né? Esqueceram. Por questões políticas. Mas, cadê o juiz do mundo? Tá? E é muito claro que por causa do Holocausto e Primeira Guerra Mundial, que morreram milhões de pessoas, é um dos motivos que tem muita gente que não acredita em Deus hoje em dia. Né? O ateísmo e tudo mais. E tanto que quem estuda filosofia sabe que muitas correntes filosóficas foram influenciadas nessa última época, chegando no pós-modernismo, por causa do Holocausto, da Primeira Guerra Mundial. Como tantas pessoas morrem? O que é isso? O que acontece no mundo? Cadê? Então não tem Deus? Tá? E isso tem que ser respondido pela história. Não é só uma questão, estuda a Torá e acredita e fortifica a sua crença porque Deus está lá. Não. Não é isso. Essa mesma dor que um enlutado vai passar. Vou falar um pouco disso na aula sobre o luto. Né? Que a gente fala que um enlutado vai passar. Né? Tipo, óbvio, você tem que consolar, mas o consolo não responde. Né? Eu vou falar sobre o consolo também na aula que eu dei lá na live que eu vou dar na próxima live. Que às vezes a pessoa acha que quem vem consolar, o objetivo de consolar é justificar, é dar uma razão. A pessoa está sofrendo e fala, não, é porque talvez você pecou. Tipo, cala a boca, sabe? Não, mas tem juiz no mundo, né? A gente fala Baruch Dayan Amet, a gente recebe, né? Deus da justiça, mas... tem algum motivo. Talvez tenha algum pecado, que é a história de Jó, né? Que vem os amigos para ajudar. Não, você pecou. Eu não pequei. Não, você não sabe, mas você pecou. Cara, eu não pequei, Deus sabe. Não pequei. Então por que você está sofrendo? As pessoas tentam justificar, né? É igual o Rabino falou na sinagoga, né? Fazendo, se fosse... ele ficou em que hospital e tal? Por que ficou com esse? Tinha um médico tão melhor, por isso... Se tivesse feito tal coisa... Mesmo que tá certo, isso não é consolo, muito pior, né? Isso é culpa, né? Culpa, e não é objetivo da Torá e nem de uma pessoa justa e moral. Muitas pessoas ficam, o advogado de Deus, né? Hoje o crente, o religioso é o advogado de Deus. Tudo o que acontece no mundo a gente tem que advogar em prol de Deus. Porque aconteceu no Holocausto? Não, porque você não entende. Porque caiu um míssil em Tel Aviv? Não, porque pecaram muito. Tipo, Deus não precisa de advogado. Né? 2, a sua justificativa não está ajudando ninguém. Porque é óbvio que você não sabe a justificativa, porque profeta você não é, para saber os motivos do que aconteceu. Então, as coisas que acontecem na vida, a gente fica uma dúvida na nossa essência sobre a crença, cadê a justiça no mundo, se Deus é justo, o que está acontecendo. E, por outro lado, a gente não tem resposta, e essa resposta ela só pode ser dada com o tempo, né, através da história. E óbvio que muitas dessas respostas a gente ainda não viveu a época para responder tais coisas. Em outras palavras, a nossa sociedade não encontrou consolo com as coisas que aconteceram no último século ainda, ou que vem acontecendo agora. Certo? Ou o que aconteceu agora em Israel. A nossa é uma geração inconsolável aqui, certo? E uma geração inconsolável ou vai para a descrença, ou vai chutar o balde, ou vai para... Então não tem juiz. E faz o que quiser. Ou vai se revoltar, certo? Ou vai ter que tomar medicamentos para saber lidar com a realidade dura, certo? Ou vai buscar vingança, que é uma forma de você tentar extravasar aquilo que você está fazendo. A raiva, né? Que seria a raiva. Cadê que é? O que é raiva? Não é o sentimento de injustiça, né, que está dentro da pessoa? Então, mais ou menos, isso que acontece, acho que na sociedade como um todo. Porque a gente está falando aqui do povo de Israel, mas todos os povos, a situação do Brasil não está fácil. E da humanidade como um todo não está fácil. As pessoas têm alguma coisa ou seja, o que precisa? O que a humanidade está precisando? De algum do consolador, de alguém que vem consolar. E a gente não encontrou isso. Isso é um dos papéis centrais de Mashiach, né? Ou de Eliyahu Hanavi, né, que vem consolar, trazer os pais para os filhos para os pais. Geralmente, a briga entre gerações geralmente é essa questão da raiva do jovem
de não ser consolado perante o que acontece na vida deles e botando a culpa nos pais e os pais não me entendem, ou eu não estou dando bem na vida e existe alguma coisa mal resolvida. Então, por isso que o consolo é alguma coisa muito importante. Deus aqui está de alguma forma consolando também, certo? O povo, ó, vou salvar, porque tem um pacto, estou ouvindo o gemido de vocês, e também necessariamente, além de prometendo, né? Mas é isso, a gente está consolo. E aqui, e aí, por exemplo, vamos dizer no pessoal, alguém que teve, Deus nos livre, né? Teve uma pessoa, o filho assassinado por alguém, certo? Aí a pessoa fica inconsolável, né? Tipo, meu filho era uma pessoa pura, não fez nada para ninguém e tal, chegou lá e tal, por causa de não sei o que lá, tal. Como essa pessoa se consola? Você pode consolar, mas como resolve a situação dela, certo? Muitas vezes a gente vê que quando o algoz, o assassino, ele vai ter seu julgamento, certo? Ele vai ser julgado. Aí, tá, pronto, agora eu posso fechar essa página, porque até então não. Só que às vezes, nem isso vai te consolar, porque às vezes o julgamento ele não é justo. O cara viveu 50 anos até para ser preso, vai ser preso por 10 anos, depois vai sair porque tem bom comportamento. Então, nem isso é consolável, né? Por isso, por exemplo, a Torá vai dizer que a pena de morte para o cara. Porque se alguém matou alguém, a pessoa só pode ser consolada depois que essa pessoa morrer. Mas morrer de forma justa no tribunal, julgado e certinho. A justiça foi feita. E aí, quando a justiça é feita, o consolo volta para o mundo. O juiz volta para o mundo a exercer. Certo? E isso a gente sabe que a gente está vivendo numa época de injustiça. Ou então a Torá vai dizer o seguinte, que se o julgamento está demorando e os policiais não estão pegando, você pode ir lá com as suas próprias mãos. Se você é uma pessoa próxima ao familiar, você vai lá e se a polícia não pegar, você pode pegar o cara primeiro e matar a pessoa. Por quê? Porque a pessoa precisa, para voltar a viver, do que a gente vai chamar de vingança. Do valor da vingança que vem esquecido um pouco na nossa sociedade, muito por causa do cristianismo, que é só amor, perdoa, dá outra face. Não. Às vezes, eu não estou falando sentimento vingativo, mas a vingança deve ser feita às vezes, certo? Então, às vezes, a vingança vem trazer o consolo para o mundo, mas a vingança é feita por Deus. Isso que Deus está falando aqui, porque eu dei esse volto todo, porque essa é a vingança. Porque Deus vai prometer o seguinte, eu vi o que eles fizeram com vocês por 400 anos. Para salvar vocês não basta tirar do Egito. Eu preciso julgar eles. Eles precisam pagar pelos que fizeram, vocês precisam ver isso. E não vocês. O mundo todo precisa ver. Porque só assim saberão que eu sou Deus. E não só eu sou Deus, o Deus de vocês. E vocês é o meu povo. Porque sem isso, a humanidade não vai para frente. Só depois que isso acontecer, talvez eu possa entregar a Torá e levar para a terra de Israel e a humanidade avançar, né? Então, é um pouco de filosofia aqui sobre o versículo, sobre isso. Então, eu também ouvi o gemido do povo de Israel. Que eles me avisaram, então eu vou lembrar do meu pacto. Mais um pouquinho. Então, isso é o que vai falar... Ninguém, né? Isso é o que eu falei. Tá? O Malbim, ele vai falar o seguinte, o que é o Vegame também? Ele está falando aqui 2 motivos porque agora eu vou fazer milagres. Para fazer o pacto com os antepassados. O que é fazer o pacto com os antepassados? Vocês vão precisar entrar na terra de Israel. Mas na terra de Israel tem 7 povos, tem 31 reis. Certo? Então vocês vão conquistar esses 7 povos. Então agora eu vou fazer milagres, por quê? Porque está na hora de conquistar a terra de Israel. Então agora vão ter milagres. E também, o segundo motivo, para julgar o Egito, que está subjugando o povo de Israel, que são as 10 pragas. Então aqui eu vou fazer milagres sobre 2 coisas. Tirar vocês do Egito através das 10 pragas e levar vocês para a terra de Israel através dos milagres nas guerras para conquistar a terra de Israel. Que é o pacto que eu fiz com os antepassados e o julgamento que eles fizeram vocês sofrerem. Tá aqui a explicação do Malbim. Deixa eu ver se tem aqui um segundo Malbim. Não, tá. Vamos continuar no Malbim. Tá. Fiz vocês. O Netiv de Volozhin vai falar um negócio interessante. Que para ele, quando ele fala eu sou o tetagrama e tal, a gente explicou na aula passada, a última explicação, que está falando sobre Ashgaha, ou seja, que a providência, a supervisão divina individual estará com o povo de Israel. Eu sou Deus, ou seja,
a minha providência, a minha presença, a minha supervisão, os meus olhos estão com vocês. Vegama Kimotibereti, ou seja, estava com os antepassados, agora estão com vocês, e eu também fiz o pacto com eles. Aí vai explicar ele que a presença divina em Israel, a supervisão com o povo de Israel, é ainda maior do que com o resto do mundo. Tá? E outra coisa, a presença divina na terra de Israel é superior à presença divina no resto do mundo. Então, você está falando que eu fiz o pacto com eles, aqueles que de forma constante durante a vida inteira teve a minha supervisão, estiveram comigo, certo? E eles já estavam acostumados com ela. Por isso que ele fala a primeira coisa, vai para a terra que eu vou te mandar, que é a terra na qual tem a supervisão divina, certo? Ou seja, que a gente vai chamar isso de Ashgaha Pratit, a supervisão individual, ou seja, eles de forma específica, individualizada, estava Deus com eles na vida, né? E agora eu quero ter a minha providência sobre o povo de Israel, tá? Por isso eu quero levar vocês para a terra de Israel. E o Netzi vai continuar, e eu também ouvi o sofrimento, tal, ou seja, eu ouvi os gemidos. Ou seja, vocês podem achar que é o que Moshe falou, por que você me trouxe aqui para casa mais mal ainda? Porque aí Deus está falando, por que você acha que eu abandonei o povo de Israel durante esse tempo todo? Não, eu ouvi os gemidos, eu estava com eles no gemido. Ou seja, eu estava junto no sofrimento. Quando eles sofriam, eu sofria junto. A minha providência, a minha presença estava com eles, eu estava presente. Ah, cadê? Se você não sabe, não, eu estava sofrendo com eles. Eu estava junto com eles no sofrimento. Por isso, saiba, Moshe, que você não tem mais misericórdia desse povo do que eu. Você que veio reclamar falando, por que me trouxe e tal, e não salvou o povo, porque você está com pena desse povo? Mérito para você, mas saiba, eu tenho muito mais, porque eu sofri junto. Você, Moshe, não sofreu tão junto. Estava no cachado do faraó, foi para Bené, eu estava lá. Então a minha presença sempre esteve com eles, mesmo de uma forma, vamos dizer, latente, né? E agora chegou o momento de sair, né, para ação, né? Como é? Sai de latência para fugir. Já estudei física há muito tempo, né? Já faz muitos anos. Então aí por isso ele vai dizer, por isso diga para o povo de Israel, eu sou Deus, que tirei vocês do Egito, tal. Eu acho que essa explicação de que é cada verbo, para ficar mais, né, vamos deixar para a aula que vem. Deixa eu ver se você tem mais alguma coisinha então para a gente fechar esse assunto. Um segundo. Aqui, vamos continuar o Netziv. Então, eu falo o seguinte. Depois no versículo 6, então diga para o povo de Israel que eu vou salvar e tal. Então vai falar, então todo o objetivo de Deus com o povo de Israel é levar esse povo a uma terra onde tem a maior presença divina possível, tá? E aí ele vai dizer, então por isso a gente continua lá que vem, continua daqui, e eu acho que para ficar mais fácil vamos terminar por aqui. Então, curtam, compartilhem, se inscrevam para ver os próximos vídeos que eu vou fazer, falar um pouco sobre o que eu falei hoje do consolo, sobre o luto e tudo mais. Está tudo correlacionado, então fiquem aí, assinem o sininho para receber as notificações e até a próxima aula.